dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao podcast número 5 do canal Fla Georgia, Papo de Torcedor. Quero começar pedindo a quem está chegando agora para se inscrever como membro e dar o seu like. E aqueles que já são membros, por favor, dê o seu like também. No último podcast, número 4, nós tivemos 30% dos inscritos dando like. Dá uma moral para a gente junto ao YouTube. Então, por favor, aqueles que não estão inscritos, se inscrevam e os inscritos, por favor, dê o seu like. Além disso, é interessante também vocês fazerem comentários, né? Porque é baseado nos seus comentários de propostas, de assuntos, etc. e tal, que a gente pode melhorar o nosso podcast. E também, como eu já falei anteriormente, vamos selecionar um membro por mês para participar do podcast. Já selecionamos o membro de setembro. No dia 27 de setembro, vamos receber aqui o Eduardo Pitaro, piloto da Azul, rubro-negro saudável, porque aqui não tem rubro-negro doente, que vai nos contar suas histórias, como é que ele torce pelo Flamengo durante o voo e nos hotéis desse Brasil varonil. Diz ele que tem umas histórias interessantes, inclusive assistindo o jogo com o pessoal de outra torcida. Então, agora nos dar os seus comentários, que eu vou selecionar um para outubro. Então, 27 de setembro, já temos aí o nosso Eduardo Pitaro, tá bom? Hoje nós vamos ter um conteúdo muito diversificado. Eu estou muito feliz porque nós temos 2 convidados especiais que eu vou apresentar já. Mas na terceira parte do nosso podcast nós vamos falar sobre os jogos, como a gente sempre fala, da semana passada. Ou seja, o jogo do Flamengo contra o Olímpia na quarta-feira e o jogo do Flamengo contra o Ceará no domingo. Para essa análise, nós vamos contar com os nossos debatedores habituais, que é o Wagner e o Vladimir, e também da Itália, esses do Brasil, e também da Itália, o nosso homem que não fala, que parla, o Felipe, né? Para dar uma sensação assim internacional, e eu aqui de Cami, na Geórgia, nos Estados Unidos. Como conteúdo especial, nós hoje estamos recebendo um fisioterapeuta que vai conversar com a gente sobre a situação do Rodrigo Caio. Ou ele vai desesperar a gente ou vai nos acalmar. Será que o Rodrigo Caio tem um problema crônico não recuperável? Será que ele volta a ser aquele jogador de 2019? Tudo isso o nosso convidado vai explicar, e até queria fazer uma menção assim, um pouco hilária sobre ele, não sobre a profissão, mas enfim. No tempo que eu nasci, e acho que o Ronaldo também, os pais nos davam 2 nomes próprios. Então, eu sou Paulo Roberto, o meu amigo era João Roberto, Horácio Carlos, Roberto Carlos e tal. Depois, na década de 80, os meus filhos eram um nome próprio único, Bianca, Tiago e Diogo. Mas, né, no tempo do Império, os imperadores, a realeza tinha um nome assim composto. Né? Pedro II tinha 17 nomes, entre o Pedro e o último. Né? E o nosso convidado aqui chama-se André Luiz Henrique, 3 nomes próprios. Isso, para mim, é uma surpresa. Quem sabe tem um pouco aí de realeza na composição dele. Né? Então, André, daqui a pouco eu passo a bola para você. Tá? E o segundo convidado, e eu quero começar falando nele da mesma maneira gentil que ele aceitou o nosso convite. O segundo convidado, quando eu convidei para ele participar desse nosso podcast, ele falou que seria uma honra participar. Então, eu quero dizer para você, Ronaldo Gonlewski, que é uma honra você estar aqui com a gente. Ronaldo, de 72 anos, judeu sionista, carioca, rubro-negro, advogado e jornalista. Sócio do Flamengo desde 1961. Vocês não estavam bem nascidos ainda. Eu estava. Foi vice-presidente da Secretaria do Contencioso, Jurídico e Esportes Olímpicos do Clube de Regata do Flamengo. Foi candidato à presidência por 2 vezes. É membro nato do Conselho Deliberativo e foi membro do Conselho de Administração e do Conselho Gestor. É sócio emérito e no horário dos jogos, acho que ele é mais ou menos parecido com a gente, né, Vladimir? Ele cancela tudo, não tem compromisso nenhum e se dedica a assistir o jogo do Flamengo. Ele também é âncora do programa de entrevistas Menorá, na TV, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 10 horas da noite, com repetição às segundas e quartas, pela NET Rio. E também é âncora, o cara não é mole não, cara, do Confronto Debate do Facebook e YouTube, com lives semanais, entrevistando personalidades pelo Instagram, no @Ronaldo Gonlewski.
Então, Ronaldo, respondendo a sua pergunta, eu tenho duas perguntinhas para você botar. É papo livre, você é uma história com H do Flamengo, portanto, está liberado para você, mas eu só vou fazer duas perguntinhas para você botar aí um molhozinho na tua conversa. Uma é o seguinte: o que representa o Flamengo para você? Essa é fácil. E a segunda, o que leva um ser humano a abrir mão do tempo com a sua família, com seus amigos, com seus negócios, para se candidatar e, quem sabe, ser eleito presidente da 30ª nação do mundo, porque só 36 países têm mais de 40 milhões de habitantes. O Flamengo é o 30º país do mundo, que não é fácil administrar esse clube, né? Então, Ronaldo, a bola é tua. Bom, antes de responder as tuas duas perguntas, eu quero dizer a você que realmente é uma honra ser convidado para participar de conversas sobre assuntos que eu imagino que eu entenda alguma coisa. Pelo menos se eu não entendo para poder orientar outras pessoas, eu entendo para me orientar, o que já é suficiente para alguém que acredita que quem não arruma a própria cama não pode imaginar que arrumar o mundo seja alguma tarefa que possa desenvolver. Ou seja, eu procuro primeiro cuidar de mim para poder depois cuidar dos outros. Então, o teu convite é efetivamente, e que se materializa agora, uma honra grande para mim, porque em algum momento você imaginou que eu pudesse ser útil e na minha vida eu não tenho feito outra coisa a não ser buscar dar apoio a quem me procura. Então, eu te agradeço mais uma vez a oportunidade que você me deu, está me dando, de eu poder conversar com você, com os teus companheiros de mesa e com os internautas que estão nos assistindo. Então, essa é a primeira questão que eu queria frisar. E quero dizer a todos vocês que usam a camisa do Flamengo, que usam a camisa do Flamengo no coração, que se vestem com a camisa do Flamengo na alma, que há pouco tempo houve um debate de o que é que representaria Gabigol para o Flamengo. Se Gabigol seria alguém que pudesse fazer um biombo ao Zico. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ninguém nunca, até hoje, chegou aos pés do Zico. Pode ser que chegue, mas não são esses que estão aí. Por outro lado, depois do Zico, eu estou dizendo o que eu penso. Quem assina essa fala sou eu. Ninguém chegou aos pés do Gabigol. O Gabigol é o segundo, mas em relação ao Zico, ele vai continuar sendo o segundo eternamente. Ele pode dar cambalhota, ao contrário, para trás, para frente, esticar a língua, fazer halteres, não vai superar o Zico. Por outro lado, como eu já disse, vou reafirmar, o Gabigol hoje é o Zico que nós temos. E nós temos que manter esse Zico, que se chama Gabigol, porque é ele que está resolvendo a nossa vida, juntamente com outros companheiros, como Bruno Henrique, Arrascaeta e por aí afora. Mas eu queria deixar essa mensagem clara aqui. Agora eu vou te responder as tuas questões, se você me permitir. Claro. Não sei se eu estou tomando muito tempo seu. Não, Ronaldo, é aberto. Aqui é papo de torcedor, cara. Fica tranquilo. A primeira pergunta que você me fez foi por que é que eu resolvi deixar a minha família, o tempo primeiro que eu é tinha... o que representa o Flamengo na sua vida. Depois é que... entendi que essa teria sido a segunda. Não, mas você pode botar na ordem. Não, eu respondo essa primeiro. Eu preciso contar uma pequena história. Eu fui ao Maracanã pela primeira vez na minha vida em 1953, quando eu tinha, então, 4 anos e meio de idade. E eu fui assistir, levado por um tio meu que se chama Salvador Maurício Azan, como você bem falou, 2 nomes. Eu não tenho 2 nomes, eu tenho um nome só. Meu nome é Ronaldo.
Eu não tenho um segundo nome, mas os meus primos e meus tios e a minha mãe, todos têm 2 nomes. Muito bem. Ele me levou ao Maracanã e eu assisti a final daquele tricampeonato 53, 54, 55, a primeira final, em 53. De lá em diante, eu comecei a frequentar o Maracanã com esse meu tio rubro-negro, lembrando que o meu avô, pai dele, remou pelo Flamengo nos idos do início do século. Eu passei a frequentar o Maracanã e também a Gávea. E quando eu fiz o meu bar mitzvah, que eu imagino que você saiba do que se trata, Sabemos. E para aqueles que não sabem, é a maioridade judaica, com 13 anos de idade, eu ganhei do irmão desse meu tio, e o meu pai não era um cara com muita grana, ao contrário, ele tinha muita dificuldade naquela época, eu ganhei um título de sócio patrimonial do Flamengo, com 2 prestações pagas. Aí eu cheguei em casa e mostrei para o meu pai, falei, pai, olha aqui, ó, ganhei do meu tio Isaac esse título aqui, que eu nem sabia esse negócio de patrimônio, eu não sabia o que era aquilo ali. Aí meu pai olhou para aquilo, porra, tem que pagar 38 prestações, cara. Meu filho joga essa porcaria fora. Meu pai veio de São Paulo para o Rio de Janeiro, torcedor do São Paulo. Também não gostava muito de futebol, ele era boxeador. Ele foi campeão paulista de boxe na academia do Kid Joffre, que era o pai do nosso Éder Joffre. Éder Joffre. O Kid Joffre era o treinador do meu pai também. E aí eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu quero ser sócio do Flamengo. Eu vou dar um jeito. Você tinha que idade? Nessa altura? Eu tinha 13 anos. Foi em 1961, 61. E aí o que eu fiz? Eu bolei uma jogada que me deu uma grana, cara. E eu troquei o meu título de sócio patrimonial por sócio proprietário. E paguei com o meu dinheiro. O que eu fiz? Eu andava pelos corredores dos prédios vizinhos na Rua Leopoldo Miguel, onde eu morava com meu pai e com a minha mãe, batia nas portas e comprava revistas por R$1, revistas da semana. Eu pagava ao cara para tirar a revista dele. E montei uma banca de jornal para vender as revistas da semana por metade do preço. Então, eu comprava por R$1 e vendia por 3, vamos dizer assim. Em 2 meses, eu paguei o título do Flamengo. Então, o Flamengo, para mim, representa uma história de vida fantasticamente maravilhosa. Meu filho segundo do primeiro casamento, que jogou muito bem futebol, foi campeão no futebol de salão do Flamengo, campeão carioca. O Flamengo fez parte da minha vida desde esse momento em que eu fazia 5 anos de idade e eu comecei a acompanhar e nunca mais parei. Então, é um amor que eu dizia para minha mulher quando eu jogava futebol, que fazer um gol, eu era atacante e fazia muitos gols, na praia, no salão, no futebol de campo da liga não profissional, da liga amadora. Joguei um tempo na fábrica Klabin, você já deve ter ouvido falar no Manufatura, que fazer um gol para mim era como ter uma bela relação sexual e gozar. Ela ficava alucinada, não entendia, mas é verdade. E tudo isso se transfere para o Flamengo quando o Flamengo faz gol. A alegria de gritar, gozar um gol do Flamengo é insuperável. Eu não sei se eu te respondi, mas é a minha tônica, é o que está no meu coração. Absoluto. Então, deixar a minha família não é bem o termo. É completar o amor que eu tenho pela minha família com o amor que eu tenho pelo Flamengo. E a minha família só me aceita se eu exercitar esse amor pelo Flamengo da mesma maneira que eu exercito o amor que eu tenho por ela. Porque se não for assim, eu serei metade homem, metade animal burro. Eu não quero ser burro,
Então, essa é a minha resposta para você. Porra, que os nossos adversários ouçam, os torcedores de outros times ouçam também. Não, porque eu estou falando isso porque o Vladimir, que está aí, ó, é o nosso, está aí o Flamenguinhos, né? Que eles montaram esse sistema para criança, etc, etc, já apresentaram até aqui. Na verdade, o Vladimir diz que quando ele joga o Flamengo, ele se afasta de tudo. E acontece com ele, acontece comigo, deve acontecer com você, com todos nós. Quando o Flamengo ganha, eu assisto todas as mesas redondas, Não, mas eu também assisto quando perde. Quando perde, cara, não dá. Não Olha dá. só, qual é a segunda pergunta? Não, a primeira pergunta era exatamente o que o Flamengo representa para você, você já respondeu, e a segunda era... Por que eu deixei? Por que eu deixo? Não, por que você dedicar um tempo? Porque, com certeza, o presidente do Flamengo... Isso é uma resposta que eu preciso te dar. Então, vamos lá. Ela é também ampla. Eu não sei se eu estou avançando no teu tempo. Se você quer mais curta, mais longa, como é que você quer a resposta? Média, go ahead. Tá, então vamos lá. Eu sou tradicionalmente filho de uma família que presta serviços voluntários. Isso em primeiro lugar. O meu bisavô foi o homem que ganhou o primeiro prêmio de 1 milhão da Loteria Federal Brasileira. Então, ele ficou milionário da noite para o dia, como se ele ganhasse hoje eu não sei como é que chama isso, porque eu não jogo, mas Mega Sena, 50 milhões. Exatamente isso. E ele criou uma instituição judaica para cuidar de pobres judeus, em São Paulo. De lá para cá, o pai da minha mãe, esse aí era o avô do meu pai. O pai da minha mãe é um dos fundadores do Clube Israelita Brasileiro na Barata Ribeiro, aqui em Copacabana. Talvez você já tenha ouvido falar, você conheça. O meu pai foi presidente desse clube durante mais de 20 anos. O irmão da minha mãe também presidiu esse clube. Eu fui diretor infantil da Hebraica, do CIB, que é o Clube Israelita Brasileiro. Eu fui presidente da Federação Israelita do Rio de Janeiro. Fui presidente do Conselho da Federação Israelita do Rio de Janeiro, onde eu tinha sob a minha responsabilidade 60 mil pessoas, que diante dos 5 milhões de rubro-negros é um grão de areia no deserto. 40 milhões. Já passamos disso. 42 milhões. Contas. Para mim é 45 e está valendo. É que você falou 5 milhões. Por isso que eu falei. Não, 45. Pois é, agora 45 45. Milhões. Ok. Eu continuo falando. Tudo bem. O Corinthians vem aí. Muito longe dele. Deixa isso para lá. Bom, então, um belo dia, o Vaval Aranha, você já ouviu falar? Filho do Oswaldo Aranha, que tinha o mesmo nome do pai. O chanceler brasileiro que presidiu a reunião das Nações Unidas que estabeleceu o Estado de Israel. Então, o meu apreço pela família Aranha é grande, por vários motivos. E o Oswaldo Aranha, filho, vendo a minha atuação na comunidade judaica do Rio de Janeiro, ele me convidou para me candidatar ao Conselho de Administração do Flamengo. E ao Conselho Deliberativo eu aceitei. E aí começou. Isso foi antes do Edmundo Santos Silva. E aí eu voltei como vice-presidente na gestão do Hélio Ferraz. Do Elinho, sei. Eu quero dizer também que eu joguei muito futebol com o Fred, que eu conheço muito menos, e o Paulo César Caju, que era o Pelé da época. E o apelido dele era Pelé. E a distância entre ele e nós era abissal, era uma coisa terrível. Nós jogávamos futebol numa quadra de futebol de salão no Flamengo, que ela era inclinada, assim, ó. Quando chovia, ela empoçava, a gente nadava. Então, tem muita história. E aí eu passei a ser requisitado. Eu fui vice-presidente na gestão do Márcio Braga. Eu não gostava de certos companheiros que o Márcio Braga tinha na diretoria dele, e eu resolvi me candidatar contra o Márcio Braga. E eu tive bastante votos, eu tive quase 450 votos. O Márcio Braga ganhou aquela eleição com 600 e poucos votos. E entre o Márcio e eu fui o último colocado, todos nós chegando um ao lado do outro.
havia um outro jovem candidato que chegou com, parece que, algo em torno de 20 ou 30 votos a mais do que eu. Por que eu perdi aquela eleição? Muito simples. Uma figura de quem eu gosto muito, ainda que tenha feito uma sacanagem comigo nessa época, chamada Capitão Léo, montou um call center para avisar a todos os eleitores do Flamengo que eu tinha retirado a minha candidatura, o que era mentira. Mas isso acontece, meu amigo. E foi assim que eu perdi essa eleição. E depois eu fui candidato mais uma vez e eu retirei a minha candidatura para apoiar o Bandeira, porque eu não tinha chance de vencer. Eles não venceriam sem o meu apoio e eu queria tirar a Patrícia Amorim da presidência do Flamengo, porque ela é casada com um cidadão tricolor que vivia dentro do Flamengo e eu não aceito isso de jeito nenhum. Perfeito. Te respondi? Mais do que respondeu. Muito bom, muito bom. Isso aqui é história, né? Para nós aqui. Nós somos contemporâneos, mas a rapaziada mais jovem aí, para sentir o que é ser Flamengo, o que é investir, o que é. Né? Sentir como você falou, sente na alma, né? Excelente, Olha excelente. só, isso aí é um negócio muito sério, cara. Muito sério, porque mexe com a nossa capacidade de vencer, com a nossa condição de perder e aceitar a derrota, com a nossa condição de prosperar na vida, com a nossa condição de ser derrotado, de não conseguir chegar no nosso ponto. Ou seja, futebol é um negócio da maior seriedade. E o esporte em geral também. Eu sou alguém que foi criado dentro de um tatame de jiu-jitsu. Eu joguei futebol de praia, fui campeão. Joguei futebol de salão, futebol de campo. Joguei voleibol, fui vice-campeão carioca pela Hebraica. E a minha vida toda foi no esporte. E eu continuo com 72 anos e meio, quase 73 anos, vou fazer agora em novembro, completar. Eu caminho e de forma bastante acelerada, durante 2 horas e meia, todo santo dia na beira d'água. Às 8 horas da manhã você pode se encontrar comigo. Pé na areia. Estou lá na beira d'água, eu moro na Avenida Atlântica, atravesso a rua e é comigo mesmo. Então eu continuo fazendo exercício, fazendo esporte, buscando uma alimentação saudável e buscando ter um pouco mais de vida para poder contribuir com os meus filhos, com a minha existência nesse plano aqui por mais algum tempo. Excelente, 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 excelente depoimento. Ok. Óbvio que você vai participar com a gente da análise dos 2 jogos, até você já abriu conversando com a gente antes de começar o podcast sobre isso, tem muito a falar. Então, vamos passar agora a palavra para o nosso querido doutor André Luiz Henrique, nosso fisioterapeuta. A gente tem ainda esperança ou não tem esperança com relação ao nosso grande Rodrigo Caio, André? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Fui convidado para participar e recebi com grande honra o convite. Estou muito feliz por participar, aqui entre grandes amigos também, né? Só para, primeiro, me justificar, né? Meu pai se chamava Alfredo José, 2 nomes. Minha mãe se chamava Ana Maria, 2 nomes. Na minha época. Só que o nome da minha família é Henrique. É sobrenome. Eu tenho 5 nomes. André Luiz são os 2 primeiros e o Henrique é o último. Tá Mas certo. eu já adoto logo André Luiz Henrique. Tudo bem. Explicado. Está explicado. Mas sobre o Rodrigo Caio, assim, eu não posso falar exatamente o que aconteceu dentro do Flamengo, porque eu não estou lá vivendo, né? Eu tenho experiência com a fisioterapia desportiva desde a minha formatura. Eu me formei no ano 2000. Eu estagiei na desportiva, trabalhei na desportiva durante muitos anos. E a gente, quando está lá dentro, a gente sabe de coisas que não saem para a imprensa. E não podem sair, né? Teve uma vez que eu atendendo um jogador, ele tinha feito uma entorse no tornozelo numa segunda-feira,
o vice-presidente do departamento médico deu uma entrevista na rádio dizendo que ele tinha feito uma entorse leve, porque o jogo do final de semana era muito importante. Mas, na verdade, ele tinha feito uma entorse nível 2, que é muito importante para parar pelo menos por 15 dias. E ele virou para mim e falou, olha, recupera ele tem que jogar. Então, muitas coisas, às vezes, não chegam até a gente. Então, assim, eu não tenho como saber realmente o que está acontecendo lá dentro. Porém, eu peguei aqui o histórico de lesões do Rodrigo Caio para ver, né? Então, nós temos aí, desde que ele chegou no Flamengo, 186 jogos. Desses 186 jogos, ele não participou de 48. Não participou de 48 por lesão. Né? A primeira contusão dele, a primeira lesão foi uma contusão, mas isso aí acontece, qualquer um, né? Pode sofrer um tostão, uma contusão. Foi no dia 27/4 de 2019. Aí depois disso ele teve uma lesão no adutor e posterior da coxa esquerda. Depois disso ele teve um corte no joelho. Acontece, beleza. Aí depois ele teve uma lesão no adutor na coxa esquerda de novo. É muito estranho você começar a ter lesões recorrentes no mesmo músculo. Tá? E aí depois ele pegou Covid, e aí é uma coisa que não tem, né? Todo mundo ali pegou. E aí depois ele fez uma lesão na panturrilha direita. Primeira vez ele fez uma lesão na panturrilha direita foi no dia 30/11 de 2020. E ele parou por um mês. Ficou fora 8 jogos. E aí depois ele teve uma lesão no adutor da coxa direita, depois lesão no adutor da coxa direita de novo. Aí eu pergunto, ele voltou para campo no dia 12 de fevereiro, e no dia 25 de fevereiro ele teve a mesma lesão. Será que ele voltou na hora certa? Será que, de repente, o departamento médico do Flamengo teve um cuidado de botar ele para voltar na hora certa? Porque ele teve a mesma lesão. Né? Aí depois ele fez uma fibrose no adutor da coxa direita, que ele já tinha tido problema. Aí, logo depois, um edema na panturrilha direita, que ele tinha voltado e sofrido problema de novo. Esse edema aí, provavelmente ele fez uma ruptura muscular pequena, de repente, fez um edema, mas eu não posso... A gente não sabe se foi uma contusão, se foi uma contratura ou qualquer coisa. E agora, a desculpa que ele está é que ele está com um desequilíbrio muscular. E aí ele está sendo já há 8 jogos fora do Flamengo, porque ele está com um desequilíbrio muscular. Mas a gente tem que avaliar, primeiro de tudo, essas lesões recorrentes. Porque ele só teve lesão muscular no adutor da coxa esquerda, no adutor da coxa direita e na panturrilha direita. As 11 lesões que ele teve, uma por Covid a gente tira, a outra, o corte, a gente tira, e a contusão, então, quer dizer, menos 3 aí, das 8 lesões, todas elas em 3 musculaturas. Né? Sendo que uma, 3 vezes na mesma musculatura. E essa agora que ele está fora, a gente não sabe se ele teve uma lesão ou se realmente, olha, vamos agora ter um cuidado com você, vamos fazer você voltar no tempo certo. Mas fica claro que o retorno não está se dando no momento certo. Né? Ouvi dizer, não sei se é verdade, que ele jogou a final da Libertadores com infiltração. Não sei, eu não posso dizer que foi. Né? Seria leviano da minha... Mas ouvi dizer. Agora, quando eu estava dentro de um clube, vi diversas vezes jogadores tomar infiltração no intervalo, no início do jogo, no intervalo. Isso sem sair na imprensa. Então, assim, a gente não sabe se ele sofreu infiltração, se não sofreu infiltração, a gente não sabe. Mas... Ô, André, você me permite interromper, meu irmão?
Sim, sim, sim. Eu preciso que você explique, porque nenhum de nós sabe, que história é essa de infiltração no meio de jogo e para que serve infiltração e se isso é adequado ou não para um atleta que tem que se recuperar no dia seguinte. Então, o que acontece? O que é infiltração? A infiltração é uma injeção que você toma, né, com medicação, anti-inflamatório, analgésico, para que você não sinta aquela dor durante aquele momento. A lesão continua existindo, você vai jogar com a lesão e você agrava a lesão. Tudo bem, numa final de Copa do Mundo, show. Uma final do Mundial Interclubes, porra, é justificável. Depois conserta isso. Final da Libertadores, eu acho justificável também. Depois conserta. Mas o ideal é não fazer. Por quê? Porque você agrava a lesão. Você mascara a lesão e vai jogar. Né? E conversando com um jogador uma vez, né, eu falava com ele, cara, não toma infiltração. Ele, não, dessa vez eu não vou tomar. Cara, para um mês, vamos consertar isso. Não toma. Não, beleza, não dessa vez. Aí, final de semana, estava ele escalado e jogando. Aí, na segunda-feira, ele chegava todo ferrado para mim. Eu falava, cara, falando pra você. Ele falava assim, pô, cara, mas eu sustento 11 famílias. Eu preciso jogar. Eu não posso me dar o luxo de ser reserva. Então, quer dizer, também tem, né, muitas histórias assim, né? Porque ele não era um cara top, estava ali no bololô, e se ele saísse, de repente um cara pegasse ali a titularidade dele, ele não ia mais jogar. Né? E aí o cara, Desculpe, continue, depois eu vou fazer uma intervenção, mas fala, continua. aí o cara sustenta primo, prima, irmão, irmã, mãe, e aí o cara joga. Né? Mas essa questão da infiltração, eu acho que é um mal necessário em alguns momentos. Mas não deveria ser assim. Só que aí o cara que está lá, ele pensa assim, o cara recebe 500 mil por mês. Temos 8 jogos, vamos botar 10 para ficar a conta fácil. 10 jogos por mês. Pô, ele ficou fora de 2, é menos 100 mil do clube. Então dá uma infiltração nele, ele joga. Só que depois ele vai parar mais tempo. Né? O grande ponto do Rodrigo, só intervindo uma coisa é o seguinte: a infiltração cura o efeito, não cura a causa. Aliás, aumenta o problema, né? A gente lembra, o Ronaldo vai lembrar disso, acabaram com a carreira do Garrincha, lembra? Infiltrava, jogava, filtrava, porque o Garrincha era... Olha só, você pode acreditar que eu não minto, não. Eu juro para você que na hora que o nosso querido André Henrique começou a contar a história da fisioterapia que ele conhece, eu pensei no Garrincha. É porque contemporâneo vai lá, né? Porque naquela época eu me lembro que acabaram com a carreira dele porque o bicho do Botafogo, quer dizer, a participação do Botafogo no jogo, o cara pagava X com o Garrincha e Y sem o Garrincha. Então o Garrincha tinha que jogar. Não é o caso do Rodrigo Caio, não é o caso hoje do Flamengo. O Flamengo hoje não precisa desse tipo de problema. E até porque o Rodrigo Caio tem o salário dele direitinho lá e não ganha, sei lá, vai participar lá, tem um prêmio, acho que não vão tirar o prêmio dele porque ele está machucado. Não sei como é que funciona a premiação do Flamengo. Paulo, olha só, eu não conheço a carreira do André. Ele disse que já esteve no Flamengo. O que seria interessante, talvez você... Não, ele não falou que teve no Flamengo, ele falou que teve no esporte. Ah, não? Ele não teve no Flamengo, não? Não é no esporte também, não. Então, não é no esporte, não é no esporte Recife, não. Não, no esporte em geral. No esporte. Mas eu pensei que você tinha estado no Flamengo. Não, mas você vê, por exemplo, o Rodrigo Caio, aconteceu, por acaso, algum tempo atrás, aconteceu ele e o Diego, o goleiro. Aconteceu a mesma coisa. O cara voltou, sentiu de novo, parou, e o Rodrigo Caio parou. Só que o Diego, o Diego tem 30 e poucos anos, o Rodrigo Caio tem 20 e poucos anos, é jovem ainda. Aí, bom, o Diego não vai voltar. Voltou, tá jogando, sei lá, 4, 5 partidas e tá tudo bem. O Rodrigo Caio, essa coisa da compensação, né, muscular, etc., que não está bem esclarecida. Teve um jornalista aí no outro dia, que eu não me lembro o nome dele, que até apresentou aí que o problema dele não era esse, que alguém de dentro do Flamengo tinha dito para ele que era problema de bacia, que era problema do Guga, lembra? Que surgiu esse papo
Renato Maurício Prado. E aí ele desmentiu, deu uma declaração e tal. E, de qualquer maneira, eu acho assim, o Rodrigo Caio é o melhor zagueiro que a gente tem disparado, tá certo? E é uma pena que ele não esteja sendo aproveitado. Se ele vai voltar em setembro, reestruturado, equilibrado a musculatura dele, ótimo. Se começar a voltar assim, vai chegar uma hora que não tem como, né? Como o Ronaldo já criticou, a gente vai falar isso lá na frente, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, né? Aquele outro que veio do Braga é pior ainda, né? Aquele jovem. Bruno Viana, esse é muito ruim. Então, assim, o Flamengo hoje precisa reforçar a sua estrutura de defesa. Sem dúvida precisa. Sim. Então, mas, desculpe eu entrar de volta aqui. Deixa eu te dizer um negócio. Quem mexe com o mercado financeiro, e eu já fui empresário nesse setor, eu fui titular de uma distribuidora de valores durante um belo tempo, sabe muito bem que quando você realiza um mau negócio, você tem que sair desse negócio o mais rápido possível. Não adianta você insistir em ação que está caindo, a não ser que você venda a descoberto. Aí você vai ganhar lá na frente depois que você viu que a ação virou pó. Agora, se você comprou errado, e pode acontecer isso nas melhores famílias, inclusive dentro de um sistema de honestidade, sai fora, meu irmão. Sai fora. Vende, dá, empresta, joga no lixo e sai para outra. Porque não adianta ficar colocando o cara que não funciona. É isso que eu penso. Eu também concordo. Eu concordo mais fortemente ainda quando você compra mal. Rondinei e Pará, por exemplo. Pô, entrega. E pode entregar porque não é jogador do Flamengo. Ok, cara. Obrigado, André. O Rondinei agora é ponta direita, cara. Sabe lá não, o que é isso? Ontem entrou no meio de campo. Ponta direita, centroavante, meio esquerdo, sei lá o que eu tenho a historinha para falar depois, quando a gente for falar com relação ao Rondinei, é uma metáforazinha, mas a gente vai deixar mais para frente. André, mais alguma coisa? Sim. Lembrando assim, que o Rodrigo Caio ele foi negado, né, pelo departamento médico do Real Madrid. Né? Eu me lembro disso. Exatamente. Então, alguma coisa tinha. Um jogador novo, promissor, chegou lá e não passou nos exames. Então, alguma coisa tinha. Beleza. Agora, qualquer lesão muscular que ocorre, geralmente faz fibroses na cicatrização. Na cicatrização. E aí que ocorre? Se você tem um espaço assim, muscular, da sua ponta distal à sua ponta proximal, quer dizer, do início ao fim, você tem esse espaço de elasticidade. Ele contrai esse espaço todo. Se você tem uma fibrose no meio, aquela fibrose ela diminui o poder de contração daquele músculo. E pode levar mais lesão, até porque quando você tem um braço maior, né, de potência, você tem uma distribuição maior. Quando você tem uma fibrose aqui no meio, você diminui esse braço e aumenta o risco de lesão. Era o que acontecia com o Romário. O Romário tinha repetidas lesões na panturrilha, porque ele já estava com a panturrilha toda estourada. Né? Então, assim, já é o terceiro na panturrilha, né? Que a gente chama de tríceps sural direita. Já é a terceira. Então, você tem ali aquela área ali fibrosada. Né? Tem que fazer uma recuperação muito boa, um trabalho proprioceptivo muito bom para evitar novas lesões. Você não pode devolver ele muito rápido, você tem que devolver ele no tempo certo. E eu vejo que André. Oi. Então, só para complementar aqui, porque eu sei que você conhece um pouco da história do Filé também. Você falou do Romário, eu lembrei que o Romário voltava muito cedo quando estava fazendo a fisioterapia com o Filé. Você acha também que pode gerar o mesmo tipo de problema, né? Você falou que se fizer infiltração, volta antes, mas isso vai gerar problemas a longo prazo. E aquele tratamento acelerado também? O que ocorre? O Filé veio... a gente tem que agradecer muito ao Filé porque ele deu um boom na fisioterapia. Ele botou a fisioterapia na mídia. Só que todo um trabalho novo é um trabalho experimental que você vai ver a longo prazo se funcionou ou se não funcionou. Né? A curto prazo, o cara jogava de novo. Não estava sentindo dor, ele jogava de novo. Mas a lesão estava recuperada? Não. Tanto que os jogadores que mais foram tratados pelo Filé, que a gente conhece,
tiveram muitos problemas no futuro, né? Foi o Romário, o Sávio foi tratado pelo filé, e ele voltava, jogava e torcia o tornozelo, voltava, jogava e torcia o tornozelo. Né? Se não me engano, Renato Gaúcho também foi tratado por filé no meio para o final da carreira. Né? Teve mais alguns. Então, quer dizer, se viu depois que aquele trabalho de muita aceleração não era o ideal, que você tinha que fazer uma composição entre o retorno rápido e a recuperação. Né? Não poderia ser tão rápido, mas também não poderia ser tão demorado. Demorado. Né? Você conseguiria ir mais rápido. Eu me lembro, nessa época, quando o Ronaldo ele fez a reconstrução do tendão patelar, que ele rompeu, Ronaldo Fenômeno, né? Meu professor me chamou e falou assim, ele vai romper de novo. E botou no quadro, escreveu no quadro assim, ó, tantos newton de potência, não sei o que lá, o peso tal, não sei o que lá. Ele provou para todo mundo que ele ia romper. Passou 2 semanas, ele rompeu. Esse meu professor era o Fábio Marcelo, outro fisioterapeuta fantástico na desportiva, cara do Flamengo, foi do Fluminense, foi não sei se foi da seleção, mas trabalhou no Japão, fantástico, um cara fantástico de fisioterapia desportiva. Ele provou pra gente, olha, fez uma recuperação muito rápida, ainda está acima do peso, o tendão que ele reconstruiu aguenta tantos newtons de pressão, e aí ele está com peso tanto, uma potência tanto, não sei o que lá, ele botou a física ali, entendeu? E ele mostrou, ele vai romper de novo. Se ele não fizer um tratamento correto, ele vai romper de novo. Passou um tempo, ele rompeu de novo. Sumarizando, a gente continua preocupado, porque realmente vamos esperar, vamos ver se ele volta aí em setembro, né? E com certeza o Brás tem que estar correndo atrás de alguém, cara, porque não podemos ficar nessa dependência eterna, né? Se Deus quiser. Né? Porque mesmo nessa condição, ele é disparado o melhor do Flamengo. Ah, não tenha dúvida. Como zagueiro. E aí a gente não entende de maneira alguma como o Natan foi embora. A gente não entende como o Natan foi embora, como a gente deu o Natan. Né? E a gente tem, como o Ronaldo falou, você falou, dá os caras, dá o Bruno Viana, dá o Léo Pereira, dá. Porque uma hora eles jogam. Se ele está ali no elenco, ele pode ser o 5º zagueiro, mas uma hora ele vai jogar. E ele não pode jogar no Flamengo.